Eu quero falar com você nesse vídeo sobre um assunto muito importante. Eu quero falar sobre coerência. Você que é cristão, você que também é cidadão, você que está enganjado aí se posicionando agora nesse período diante das eleições, eu quero que você preste atenção para que você possa entender e fazer uma autoavaliação também se você está em coerência com algumas coisas que você se diz importante para você, certo? Primeiro eu quero que você entenda o significado da palavra coerência, certo? Eu quero dedicar esse vídeo a essa palavra e também uma autoavaliação para a gente entendermos se nós estamos se posicionando de forma correta, não somente na eleição, mas também em nossa vida, porque a eleição uma hora ela vai passar e a nossa vida ela vai continuar. E aí eu quero que você entenda isso. Mas vamos lá. O que é coerência? Coerência, segundo o dicionário, é a ligação, vá guardando aí esses significados. É a ligação, é o nexo ou harmonia entre dois fatos ou duas ideias, com relação harmônica, conexo, ou seja, é como, por exemplo, algo que eu falo e defendo está ligado totalmente ao que eu vivo na minha vida real. Isso é coerência. Caso contrário, o que eu defendo, o que eu falo e o que eu prego de uma certa forma, eu não vivo, eu estou sendo incoerente com aquilo que eu estou falando. Ok? Tiago capítulo 4, verso 17 diz o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Bom, se você está coerente com a palavra de Deus, isso é para você que é cristão, certo? Se você está coerente com a palavra de Deus, está conectada com ela, está em harmonia, está em concordância com a palavra de Deus, provavelmente você vai se posicionar de um lado ao qual esse candidato ele é a favor da vida, ele é a favor da família, ele é a favor da liberdade, ele também é a favor da pátria, da nação. Então, quando nós olhamos aqui para as pessoas que se dizem ser cristão, se eles quiserem andar em coerência, eles têm que, claro, se posicionar diante, ali no seu voto, a essa pessoa que defende essas pautas que tem que estar em coerência com a palavra de Deus. Até aqui tudo bem, certo? Porém, eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Quando você vota em um candidato onde suas pautas não estão em coerência com o que você acredita, você está sendo incoerente, em discordância e contradição com a Bíblia, que é aquilo que você acredita, certo? Não vamos discutir aqui sobre candidato A ou candidato B, estamos falando aqui em coerência, ok? Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você que é eleitor, não sei quem você vota também, não quero saber em quem você vota, mas eu quero fazer essa pergunta para você. Você vive o que defende? Se você vota no candidato X, e esse candidato X defende isso, essas pautas, que você sabe que se você vai votar no seu candidato, você sabe quais são as pautas, você vive isso? Você defende isso com a sua vida? Ok, segunda pergunta. Isso que você defende está em coerência com a Bíblia ou em coerência somente com as suas próprias vontades? Porque se você é cristão, aí o negócio muda. Se você não é cristão, não tem problema nenhum. Mas se você é cristão, aí tudo muda. Se você defende essas pautas desse seu candidato e diz que vive isso na sua vida, agora a pergunta é: isso que você defende está em coerência com a palavra de Deus? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Desde quando você andar brigando e discutindo, causando divisões, onde quer que você chega por causa de política, está em coerência com a Bíblia? Pelo contrário, irmão, igreja brigando com igrejas, irmão brigando com irmãos por causa disso, não. O nosso papel é somente mostrar a verdade, que está em coerência com a palavra de Deus. O irmão é livre de espontânea vontade, ele pode fazer o que ele quer, coerente com a Bíblia ou não. Porém, nós, que somos cristãos, devemos sim alertar os nossos irmãos com relação à coerência com a palavra, o que é que está em coerência com a palavra, o que é que não está em coerência com a palavra. Se está sendo coerente ou incoerente com a palavra. Esse é o nosso dever. Porém, brigar, gerar divisão, esse nunca foi coerente com a palavra. Inclusive, Paulo fala na carta de 1 Coríntios que a igreja estava dividida, não questão de política, mas ele fala que as pessoas estavam divididas. Peraí, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. E Paulo chega ali no meio e diz: nem uma coisa é um, nem é o outro. Nem é nada o que semeia, nem o que rega
mas sim aquele que dá o crescimento. Então, precisamos entender essas coisas, a questão da coerência, certo? E agora, quero perguntar a vocês também, se vocês defendem e você é a favor da vida, quantas pessoas, quantos adolescentes, jovens, casais, famílias você tem ajudado na sua vida real, você que é cristão? Você faz parte dos projetos da sua igreja? A rede de criança, a rede de casais, você faz parte, você está servindo? Então como que você defende algo que você não vive? Porque uma coisa eu vou dizer para vocês, independente de quem ganhar essas eleições, claro que o meu voto eu sei em que eu vou votar, eu sei quem está coerente com a palavra de Deus, eu sei que eu vou votar. Mas se caso contrário, o que ganhe não esteja coerente com a palavra de Deus, eu preciso continuar coerente com a palavra de Deus, praticando aquilo que eu acredito, cuidando de vidas, cuidando de famílias, ajudando crianças e jovens e adolescentes. Por quê? Porque a minha coerência com a palavra de Deus não depende da coerência do candidato a presidente que vai ganhar, que vai ser eleito ou não. E é isso que eu quero que você entenda. Você está colocando esperança de remissão em um candidato, embora nós sabamos, e gente, eu não estou colocando aqui que isso não é importante, isso é importantíssimo você se posicionar. Mas se a sua esperança de remissão da sociedade, a sociedade vai ser transformada por causa de um candidato, pode tirar o seu cavalinho da chuva. No máximo, ele vai poder deixar ali o caminho mais livre para a igreja trabalhar. E a igreja que recebeu a missão, certo? De transformar as vidas, as famílias, os jovens, adolescentes, através da palavra de Deus, através do Evangelho. O poder está no Evangelho. O Evangelho foi confiado à Igreja de Cristo, que sou eu e é você. Então você precisa primeiro entender isso aqui. Você está defendendo algumas pautas, certo? E essas pautas têm que estar coerentes com o que você acredita. E o que você acredita, você precisa estar vivendo isso. Caso contrário, você está sendo um hipócrita. E se isso que você acredita tem que estar em coerência com a palavra de Deus, isso é, se você é cristão. Caso contrário, também você está em anexo, em desconexo com a palavra de Deus. Ok? E aqui, para encerrar, como eu falei para você, isso que você defende, você precisa viver na sua vida, independente de quem seja o presidente, seja X ou Y. Essa missão foi confiada a nós, cristãos, a igreja, o evangelho, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo aqui na terra, que somos nós, somos os responsáveis por transformar as vidas, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele habita dentro de cada um de nós e que nós somos luz do mundo e sal da terra, certo? Não podemos terceirizar a nossa missão, que é a missão que foi confiada a nós, a Igreja de Cristo, a um candidato. Porém, eu quero dizer a você que se posicione conforme aquilo que você acredita, mas se você acredita que esse candidato ele defende os mesmos princípios que você, e esses princípios que você defende, você precisa vivê-los todos os dias, cuidando de famílias, cuidando de adolescentes, certo? Fazendo parte do ministério, seja de criança, de homens, de casais, você precisa se envolver e fazer a diferença. Caso contrário, um candidato não vai fazer aquilo que você tanto espera, porque essa missão foi confiada a mim e a você, que somos a Igreja de Cristo. Então é isso, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, que você pudesse fazer uma autoavaliação, que você também pudesse refletir um pouco sobre essas coisas, a coerência, será que eu estou coerente com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu vou me posicionar, eu me posiciono conforme aquilo que eu acredito, e aquilo que eu me posiciono diante dessas pautas, eu preciso estar vivendo isso. Eu não posso ser um hipócrita. Não, eu sou a favor da família, eu sou a favor disso. Mas na vida real você faz totalmente o contrário. Então, se isso acontece com a sua vida, é preciso que você esteja alinhado. E principalmente não com pautas políticas, mas alinhado com a palavra de Deus, irmão. Porque caso contrário, você vai ser só um hipócrita que está fazendo barulho na internet. Então, é essa mensagem que eu queria trazer para vocês, que estava me incomodando. Eu precisava compartilhar essa mensagem com vocês. Espero que você tenha entendido a minha mensagem. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.